E pessoal, já foi dado start aí no início da gravação de hoje. Então sejam bem-vindos, né? Mais uma aula aí de instalações elétricas prediais. E essa, deixa eu olhar aqui, essas vai ser a última. A próxima já vai ser segurança e eletricidade, tá? Deixa eu compartilhar a nossa tela, que aí fica mais fácil. Compartilhei a tela errada aqui. Ah, agora sim, pessoal. Tô aqui com retorno aqui para ver quem que tá entrando aí, tirar dúvidas, levantar a mão, eu consigo ver. Tá bom? Então, pessoal, eu já fiz a correção aqui, tá? Aqui dos momentos, né? Dos momentos presenciais, né? Que inclusive já teve. Eu vi que a Célia já colocou aqui, né? O professor lá do presencial já colocou. Ainda não terminei de publicar todas as FOs, tá? Mas aí já estou finalizando aqui se eu não me engano, acho que eu estou na 17ª FO aqui, tá? Então, na última aula, né? Geralmente essa aula aqui eu abro para a gente tirar dúvidas, né? Relacionada aí à disciplina, mas às vezes, como é um curso EAD e esse curso não é obrigatório você estar aqui online agora, né? Tá, ó, aqui até a Letícia já deixou o rótulo aqui. Aí na última aula a gente falou, né, sobre o manual de auxílio na interpretação da NR10, né? E eu fiz até uma primeira parte, né? Já aproveitando que nós tínhamos 10 aulas, né? A gente já comentou tudo que tinha para comentar e não tudo, né? Mas pelo menos tudo que está no programa aqui nosso, né? Que a gente tem para comentar aí sobre instalações elétricas prediais. E só faltava essa cereja no bolo aqui, que é o manual de auxílio na interpretação, né? Da NR10. Aí lembra que a gente foi até aqui no. Deixa eu tirar aqui esse controle aqui, porque ele fica na tela. Hoje eu estou usando duas telas aqui, tá até mais fácil para mim aqui. Então, aí lembra que a gente foi lá no. Deixa eu abrir aqui mais o navegador aqui pra gente. Vamos lá, MTE, né? Aí a gente foi lá na página do NR10, né? A gente já havia baixado, a gente já havia baixado aqui até a NR10 e o manual de auxílio aqui, né? A NR10, né? Eu coloquei até de lado aqui, né? E o manual de auxílio. E a gente, nós estávamos, nesse primeiro momento aqui, a gente tinha até analisado aqui, é o item 10.2.4, né? Dá uma aumentadinha aqui, né?
Aí a gente só revisando aqui, né? A gente tinha, passei o link, né? Ok. Aí a gente tinha até passado aqui a gente estava nesse comentário aqui, ó. Esse primeiro comentário, tá? Então, sobre, né, ter uma obrigação de ter os 75 kV ampere, né, ou quilowatts, né, colocando a potência que realiza mesmo o trabalho, né, para um cliente. Então, ok, a documentação da instalação elétrica habitualmente é uma incógnita nos estabelecimentos, sendo suas especificações, características e limitações raramente conhecidas pelo trabalhador ou usuário, né? Ele fala o trabalhador é aquele que dá manutenção, aquele que instala, né? E o usuário é o funcionário ali que às vezes tem que acessar essa instalação, né? Tem que fazer desligamento, tem que fazer manutenção, né? Então, ele não conhece, né? Não sabe que tem eu nem vou abrir hoje, como eu estou usando outra máquina aqui, pessoal, emergencial aqui, ela não está nem instalada o AutoCAD aqui, e aí eu tô com um pouco, eu tentei aqui instalar o Pro Elétrica para mostrar algumas coisas para vocês, mas aí ele deu errado e aí eu tive que usar uma máquina aqui que não tem AutoCAD, não tem nada aqui, né? Aí, assim, lembrando que numa instalação elétrica isso é grave. O trabalhador ou usuário não saber, né? O que que tem, né? Se tem que desligar ou se tem que deixar travado, se tem que utilizar equipamento de proteção individual. Aí lembra que na aula passada eu falei que não sou eu que estou dizendo isso, é a própria norma de segurança aí do trabalho que está falando, né? E aí, por quê? Aí lembra que eu falei por que que a gente iniciou instalações elétricas não, agora voltou, ó. É porque eu escutei aqui power off, né? Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí eu não sei se é o. É porque esses dois aqui estão no Bluetooth, né? Não, agora sim, tá. Agora tá. O áudio tá saindo aqui, ó. Vocês estão vendo o gráficozinho aqui. Então, pessoal, a instalação elétrica, né? O. Ah, deixa eu ter aqui o compartilhamento. Não, agora vai. Voltei aqui o compartilhamento, porque o som voltou aqui. Desculpa aí, pessoal, porque essa máquina que eu estou usando aqui é nova aqui e não está com nada instalado, nem calculador, nem nada, né? Que a gente usualmente usa aqui na aula aqui. Então, é, esse comentário que é grave. Esse comentário é do próprio profissional lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então,
ele tem o quê? Conhecimento de causa, porque tem experiência, ele faz vistoria na maioria das empresas, né? Então, como ele tem experiência, ele faz vistoria, ele sabe, né? Ele sabe que as instalações elétricas têm muito, estão, né, com descaso, né? Na sua, né? Não tem a mínima, não tem diagrama unifilar, não tem o mínimo insumo, né? Para que esse profissional possa dar manutenção, né? E lembrando aqui, ó, aí lembra que além de ter EPI, EPC, né, a exigência de ter EPI, EPC com certificado de aprovação, ter procedimentos de segurança, ter todo um arcabouço ali que ele gera segurança para o empregado e também para o empregador, né? Porque aí esse funcionário, ele vai estar o quê? Trabalhando em vez de estar, né, acidentado e tendo que ser atendido, né? Então, é segurança para os dois, né? E aí ele fala, além do disposto no item 2.3, né? Aí eu queria nessa última aula, nessa segunda e última aula, ter aqui mostrar para vocês aqui, né, que é, aí ele fala, né, além de dele ter a carga superior de 75, que é um transformador acima de 75 volt-ampere, né? 75 kilovolt-ampere ou quilowatts aqui de potência, né? Aí a gente sabe que é acima, um de 12,5, 112,5, né, quilowatts é o mínimo para ter essas exigências, mas na verdade deveria ter em toda, toda e qualquer instalação, pessoal. Aí fala, além de ter toda essa documentação, projeto elétrico, projeto de SPDA, caso seja necessário, né? É, laudo das condições da instalação elétrica, laudo de aterramento, garantindo que esse aterramento tem uma resistência, né? Não necessariamente igual a 10, viu? Vocês vão ver que existe uma lenda urbana aí que, não, essa tem que ser, a resistência elétrica tem que ser igual a 10 ohms, nem sempre. Às vezes a exigência ela é menor, às vezes ela é maior do que 10 ohms, igual eu falei na aula passada, a White Martins, a mesa de corte deles, a plasma, ela exige, né, que você tenha pelo menos 2,5 ohms de resistência elétrica. Então, isso que vai ditar são os cálculos que você faz baseado na NBR 5410, daí o nível de risco da instalação, né? E aí vai aparecer no final lá dos cálculos qual que é a resistência elétrica que todo sistema de aterramento deve ter, né? Quanto mais próximo de zero, melhor, né? Mas o mínimo de segurança, tá? Então, e aí ele fala, né? Além de tudo isso, ela tem que ter, né? Os esquemas unifilares atualizados. Eu expliquei lá naquela primeira aula, né? De introdução a esse item aqui em específico da NR10, né? Mas vamos ver o que vocês ouviram que eu falei, né? Mas vamos ver o que o profissional contratado lá do Ministério do Trabalho e Emprego tem a dizer depois de inúmeras vistorias que ele fez. Vamos ver o que ele tem a dizer. Comentário, né? Ó, as empresas são obrigadas a manter os esquemas unifilares atualizados, ou seja, no mínimo o diagrama unifilar atualizado, né? Das instalações elétricas nos seus estabelecimentos, né? Assim, ele não diz com todas as letras, mas ele fala pelo menos o diagrama unifilar atualizado, pelo menos isso, tá? Então, vamos ver o comentário aqui
do consultor, né, do profissional lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se de uma nova exigência que provoca surpresa e questionamento. Primeiro, nova exigência. Esse texto aqui, ele é de 2010, viu, pessoal? Esse texto esse item aqui, deixa eu ver, teria que olhar aqui, ó. O primeiro texto da norma foi em 78, né? Depois teve em 83, em 2004. Eu não sei se ele é do texto original ou de uma dessas aqui. Eu sei que pelo menos de 2004 ele deve ser. Então, eu vou chutar, né? Já que ele falou isso em pleno 2000, dando uma de Toguro, né? Em pleno 2010, né? Falando que é uma nova exigência. Por que que é uma nova exigência, né? Não se exigia antes, né? É o que ele deu a entender. Mas olha só o que que ele vai comentar, né? Que provoca surpresa e questionamentos por conta do descaso que se verifica com a instalação elétrica. Então, ela provoca surpresa e questionamento, essa nova exigência, porque ele já deveria ter toda instalação elétrica, o pelo menos o diagrama unifilar e pelo menos o projeto elétrico, com a especificação do sistema de aterramento, né? O diagrama unifilar mostra da onde que vem, mostra para onde que vai essa instalação, né? Então, por isso que causa surpresa, é nova exigência, mas isso já não deveria ter, né? De segurança. Olha só o que que o profissional lá do Ministério do Trabalho e Emprego comentou aqui para ajudar, né? Lembra que essa norma ela foi elaborada principalmente para você que é eletrotécnico, para você que é engenheiro eletricista, principalmente para vocês que são os experts, ou seja, os especialistas da área. Pequenos estabelecimentos raramente possuem a mais elementar documentação de sua instalação elétrica. Né? Eu não sei se eu comentei na aula passada, né? Porque isso acho que não, porque eu comentei essa semana aqui. Direto no escritório em que eu trabalhava, hoje ainda eu presto serviço de segurança do trabalho para eles, né? Mas direto nós fazíamos o as-built, né? Aquele como construído do elétrico de estabelecimento antigo, supermercado antigo. Inclusive, teve de um supermercado grande, que eu não posso falar o nome, mas de um supermercado aí grande, que ele não tinha projeto. Empresa grande, né? Empresa grande que o projeto não estava aprovado na concessionária, não. Ele foi feito a toque de caixa e sabe lá como eles tinham esse transformador. Se eles tinham esse transformador e ele está ligado na concessionária, quer dizer que ele foi aprovado de algum jeito. Ou ele foi aprovado da maneira correta, ou ele foi aprovado a moda, la garantia sou eu, né? Não vou, como se diz, não vou apontar dedo aí, né, nomes, mas o fato é que esse transformador estava lá e que ele estava ligado na concessionária de energia, né? Então, o que que a gente teve que fazer? Teve que ir lá fazer a inspeção visual, inspeção por ensaio nos equipamentos lá necessários, né? E daí, primeira coisa, o disjuntor geral lá vivia caindo, né? O eletricista contou. Daí eles pegaram e colocaram um disjuntor muito maior, né? Colocaram, sério, um disjuntor de 800 amperes, né? Aí eu falei assim, que mal lhe pergunte assim, que disjuntor que tinha aqui? Ele falou que tinha um de 175, ou seja, tinha um disjuntor de 175 e ele era de caixa moldada, né? E aí colocaram outro de caixa moldada de 800 amperes. O de caixa moldada, pessoal, ele é mais robusto e geralmente por eles, né, ele é mais caro porque além dele ser mais robusto, ele tem um trimpote que você faz o ajuste da corrente elétrica da proteção. Por exemplo, vamos supor que ele sendo de 800, você pode ir lá no trimpote
e limitar ele, apesar de estar escrito lá que ele suporta 800, você pode limitar ele, por exemplo, para 600, né? Dá para você fazer isso. E é extremamente caro um disjuntor desse. Aí colocaram esse. Aí você vê, né? Aí a instalação, isso palavras do eletricista lá, né? Aí para você ver, aí por algum motivo ele eu tô usando o microfone aqui, tô usando o fone, né? E por algum motivo ele desliga do nada aqui, pessoal. Foi mal. Eu vou ter que ir para a próxima aula colocar o cabo dele aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Só um minutinho. É isso. Vamos continuar. Então, ele falou que pequenos estabelecimentos, né, raramente têm a mais elementar, né, documentação da instalação elétrica, né, diagramas unifilares, as grandes organizações, quando as possuem, olha só, não sou eu que estou dizendo, ele está falando que quando possui, ou seja, ele no conhecimento que ele tem de mercado, ou seja, das instalações que ele conhece e das que ele provavelmente, já que ele é um profissional lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né, das que ele fiscalizou, né, daquele vem fazendo a fiscalização, quando possuem, nem sempre tem atualizado. Então, quando tem, isso é grave, ó. Quando tem, por isso que nós fazíamos muito prontuário das instalações elétricas, porque as instalações não tinham nada, não tinha diagrama, não tinha projeto elétrico, nem os eletricistas, quando a gente ia verificar, né? Eles nem sabiam que essa era uma exigência, por exemplo, ter o prontuário das instalações elétricas, né? Ter, por exemplo, o treinamento de NR10, o de CEP em dia, né? A empresa não sabia. Daí a gente ia olhar o treinamento de eletricista, muitos não tinham, né? Daí a gente ia aquela história, né? Uma vez eu entrei numa construtora, eu entrei como engenheiro eletricista, né? Aí eu tava lá no refeitório, né, almoçando, conversando com o pessoal. Aí eu peguei, falei, né, que eu também era engenheiro nesse trabalho. Rapaz, pensa num cidadão que ficou branco. Todo mundo lá assim, sabe, parece que perdeu a cor. E estranhamente eles desconversaram e saíram de perto de mim, né? Então, o cidadão, o cara da segurança do trabalho, ele é o mais temido porque acha que ele é um X9, que ele vai te entregar. A questão não é o cidadão, mas a questão é a regra. A regra é clara, a regra está ali para ser seguida. Se não fosse para seguir regra, não existia regra. Era tudo anarquia, pessoal. Então, é isso que vocês têm que pôr em mente. Aí imagina, ah, não, coitado do funcionário, coitado, ele teve que ser mandado embora, né? Mas imagina ele se acidenta. Imagina o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá, tem uma fiscalização, né? Que a fiscalização ou é por denúncia ou é por algum acidente grave que aconteceu, né? Às vezes o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá verificar isso, né? A Delegacia Regional do Trabalho,
Aí imagina, chega lá, aí fala, que bonito, hein, o dono da empresa aí, né? Que bonito. O seu pessoal aí da segurança do trabalho não verificou que esse cidadão que se diz que é eletricista não tem o treinamento, não tem um treinamento ou por um profissional habilitado, né? Quando eu falo habilitado, ele tem que ser eletrotécnico, ele tem que ser engenheiro, né? E além de ser formado, ele tem que ter o registro no seu conselho, né? No CFT, né? Que é o Conselho dos Técnicos, ou no CREA, que é o Conselho dos Engenheiros. Ele tem que ser habilitado, ele tem que ter o curso e tem que ter o registro no conselho. Aí imagina, e aí, por exemplo, se ele é eletricista, o eletricista ele tem sindicato, mas não tem um conselho para ele. Tem é o treinamento que esse profissional, né, ele deu o treinamento ou através de uma instituição de ensino que tem um profissional que é a RT para treinamentos, né? E ele se responsabiliza tecnicamente pelo treinamento. Por exemplo, eu dou treinamento aqui de NR10, de CEP, né, de tudo que precisar aí de segurança do trabalho. Aí imagina, ela vai cair em cima. Pode acontecer da empresa, né, dependendo aí da gravidade, ela ter um embargo e uma interdição. Aí, além do cidadão ficar, né, sem emprego, né, os outros todos vão ficar sem emprego, porque a empresa vai fechar, né? Aí como é que vai ganhar dinheiro para vai gerar dinheiro para o funcionário receber o salário dele? Entende? Então, assim, não sou eu. Você tem que seguir a regra. Porque se você não segue a regra, você se acidenta. E aí você tem que responsabilizar, né? A empresa tem que ser, a empresa tem que ser responsabilizada. Dependendo aí também, o funcionário ele é responsabilizado. Aí imagina, né? Então, ó, situação que impede ou dificulta o acesso imprescindível e a imprescindível consulta pelos trabalhadores, né, para avaliar suas características, né? Quando fala característica é da instalação elétrica, viu? Sua adequação, né? É fazer uma mudança, né? Ah, colocou uma máquina de fresa, né? Um torno mecânico ali, né? Colocou uma máquina nova. Qual que é a potência dela? O quadro que existe, ele suporta essa máquina. Eu tenho que fazer um quadro novo. Eu tenho que mudar o cabeamento do quadro onde ele vai ser colocado. Eu tenho que colocar uma bitola maior do quadro de onde ele vai ser jampeado, né? Vai ser puxado do ramal principal, né? Do link principal para onde ele vai ficar dessa máquina, né? Ah, é um motor, né? É uma máquina gigantesca que tem um motor, é um moinho, por exemplo, né? É, tem uma batedeira gigante lá, que ela tem um motor enorme ali, se não me falha a memória, é de 30 CV, coisa bruta, coisa grande. Ah, beleza. Então, ela tem que ter um quadro só dela e tem que ter o quadro tem que ter a partida dela. A correção do fator de potência dessa máquina vai ser no próprio quadro, né? Ele vai interligar no quadro de correção de fator de potência, vai inserir essa máquina. Ah, mas eu não tenho projeto, eu não tenho diagrama unifilar. Então, como é que eu sei? Como é que eu vou saber que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Entende? Sua adequação e o seu funcionamento, ou ainda para realizar reparos e atualizações. Como é que eu vou atualizar se eu não sei o que que tem? Se eu não sei o que que tem atualmente, como eu vou atualizar para algo melhor se eu não sei nem o que que é o anterior? Na ausência ou desatualização de documentações, são originadas incertezas e as mais variadas surpresas que, invariavelmente, né, não muda, né, não interessa se não tem documentação, se está tudo ligado a toque de caixa, né? Não tem treinamento, os funcionários, né? É como se diz, não tem padrão nenhum, né? Conduzem a eventos indesejáveis. Quando ele está falando indesejável, né? É um quase acidente, né? Um incidente
ou até um acidente que pode provocar um fatal, né? Por exemplo, né? Um sinistro aí fatal. Então, deve-se lembrar que as pequenas, médias ou grandes instalações elétricas, né? Ele está falando pequenas empresas, médias e grandes, né? Todas operam com tensões perigosas e capazes de provocar danos fatais. A baixa tensão, ela é perigosa, né? É, Só para vocês terem uma ideia, 30, tem uma tabela lá, mas a partir de 30 miliampere, né, que é 30 dividido por 1000, né, você já tem, se ele passar de um braço para o outro, né, passar aqui pelo tronco, já é o suficiente para fazer com que as cordoárias tendinhosas, né, o nervo ali que controla, que faz o controle, né, o controle e automação do. Ai, pessoal, deixa eu só ter certeza aqui. Só ter certeza aqui que ele. Tá. Ele tá funcionando aqui. Beleza. Aí é que entra a célebre frase, né, que eu gosto de falar aí nos cursos. O diagrama unifilar não é senão a expressão mais simples e objetiva da instalação elétrica. Mas para o trabalhador autorizado, é o documento que informa, né? Então, o diagrama unifilar, ele sabe da onde que vem, para onde é que vai essa instalação elétrica. Ele sabe que cabeamento tem, né? Isso se ele tiver atualizado, né? Ele sabe que cabeamento que tem, ele sabe qual que é a proteção, se é disjuntor de baixa tensão a seco, se é disjuntor de média tensão é, é, resfriada a óleo, né? Ele sabe tudo, se tem chave fusível, se é uma empresa, né? Tem chave fusível. Então, isso facilita e permite a realização, né, de um diagrama unifilar, né? De um trabalho mais seguro, né? Então, o diagrama unifilar é a representação gráfica dos componentes elétricos e suas relações funcionais, né? O disjuntor, a gente já olha lá o símbolozinho dele, a gente já sabe que ele é monofásico, por exemplo, né? A gente olha lá olha aqui no disjuntor, né? Deixa eu pôr o desenho aqui melhor. Olha aqui nele e já sabe se ele é monofásico, se ele é bifásico, se ele é trifásico, sabe pelo o número que tem aqui, né? Sei lá, sei lá, 175 amperes, já sabe qual que é o nível de corrente que ele desarma, né? Então, isso tudo, pessoal, é fundamental, né? Pro, essa informação é fundamental para você saber, né, o que que tem na instalação e o que que dá para fazer, né? É, Ó, especialmente, ó, das especificações, das medidas de proteção instalada, né, um disjuntor, uma chave fusível, especialmente do sistema de aterramento elétrico, elemento fundamental, de fundamental importância à segurança de trabalhadores e usuários, né? Então, o aterramento, quando você tem, né, uma descarga ali, um surto, esse surto, ele é desviado lá pelo DPS, né, o famoso supressor de surto que o pessoal chama de para-raio de baixa tensão, né? Ele apenas desvia a tensão e a corrente elétrica que forma a partir de uma sobrecarga ou de um curto-circuito, ele desvia e leva para o sistema dele de aterramento, né? Se tiver o sistema de aterramento, ele vai o quê? Vai dissipar toda ali na terra, dependendo ali abaixo, não sei quantos metros que ele vai estar, né? Dependendo ali né? Se ele tiver no pilar, na própria instalação, ainda é muito mais fácil, né, isso acontecer.
eu ver o que mais aqui, pessoal. O que importante que dá para falar aqui. Ó, e usuários dos demais equipamentos protege as pessoas, né? O fundamental, né? Protege o equipamento, ou seja, o patrimônio da empresa. Se ele protege o patrimônio da empresa, né? O equipamento, os empregados, né? Os trabalhadores, eles podem o quê? Podem trabalhar utilizando aquele insumo, né? Tudo que a empresa tem de patrimônio, o empregado, né? Ele precisa fazer se valer da utilização dele para ele poder desenvolver o seu labor, porque senão, né? Ele, né, como se diz, não tem emprego, né? Não tem geração de emprego, não tem renda, né? Deixa eu ver. As especificações, né, documentadas asseguram que os elementos de proteção não sejam substituídos por outros aleatoriamente, né? Igual eu falei, né? O relato lá que o eletricista deu. Ah, tava caindo demais, tinha um menor, aí eu colocou um de 175, e daí o pessoal ficou grilado aí, ficou ignorante, colocou um de 800, né? Ou seja, colocou aleatório, colocou muito alto. Além dele ser caro, imagina, pessoal, se estava utilizando 175, imagina a, imagina colocar um de 800 e aí o cabeamento, pessoal, se ele suporta. Sabe lá Deus, né? Que ele diz que já era a segunda vez que trocou, ou seja, o que que tinha lá antes? Um de 60, sei lá, um de 100, né? Imagina se tivesse lá ou a primeira vez que trocou um de 100, por exemplo. Imagina a bitola desse cabeamento. Por isso que o disjuntor estava desarmando, o disjuntor geral. Imagina esse cabeamento, ele deveria ser o quê? Uma churrasqueira elétrica ali, de tanto efeito Joule que ele estava, né, que ele estava produzindo. Poderia ter nas eletrocalhas, dentro dos eletrodutos, lá no forro, né? Poderia ter cabo, né? Cabo já nu, né? Só dele ter derretido a proteção, só aguardando, né? O acidente, pessoal, ele não resolve do nada acontecer, não. Tem toda uma sucessão de fatores, né? Ou é negligência, ou é imprudência, né? Falta de manutenção. Vai tudo o quê? Vai tudo coadunando para um ponto só e aí ele acontece. Não sejam substituídos aleatoriamente, não compatíveis com os demais elementos da instalação. Ou seja, né, eu não sei qual que o que tinha primeiro, mas a segunda troca foi para um de 175 e depois, né, um de 200 ou de 800 e partes, né, alguns, porque era uma empresa grande, era um supermercado grande aí, né? Alguns quadros estavam desarmando. Ah, eu coloquei um grandão aqui no geral. Pra você ver, olha o papo do eletricista. Coloquei um grandão no geral, por que que nos outros quadros tá caindo? Isso é pergunta que o eletricista deveria fazer, gente? É óbvio, ele aumentou demais a corrente do geral, os outros ali, consequentemente, né? Lembra lá do Mestre dos Magos? O destino de um é partilhado por todos. Aumentou o geral, vai aumentar o dos quadros terminais também, pessoal. Essa corrente elétrica, essa solicitação de carga, ela vai aumentar, obviamente. Vão comprar mais equipamentos, vão colocar, não vão atualizar. Vai chegar uma hora que tudo vai colapsar. Então, finalmente, né, aí carrega, ó, não compatível, né, evita, né, que equipamentos não compatíveis com os demais elementos da instalação. Só um minuto aqui.
Melhorou aqui. É, acarretando assim riscos, né? Ou de incêndio, ou alterações significativas no tempo de atuação, né? Imagina, uma corrente muito alta aí num motor que não aguenta aquele regime, né? Aquele regime de tensão. E aí o que que acontece? Ele aquece demais o giro dele, ele aproveita o giro ali do rotor para resfriar, mas mesmo assim, né, com aquela carga muito alta, ele foi projetado para ter uma quantidade de rotação, e essa quantidade de rotação ele vai provocar, a pá ali, ela provoca um fluxo, né? Um fluxo ali de ar correspondente àquela capacidade de rotação ali de torque, né? Então ele não vai suportar. Esse equipamento ele vai falhar prematuramente. Então, né, olha, proporcionando maior perigo aos usuários e mantenedores. Aí, o que que o só um minuto aqui, pessoal. Eu vou ter que colocar aí no cabo aqui, porque já estou finalizando aqui. Ah, voltou, voltou. Aí o que que o profissional lá do Ministério do Trabalho e Emprego comentou aqui, ó, no comentário, disse no comentário final aqui, ó, e finalmente, né, ele, ele conclui na dissertação dele aqui, né, estabelece a obrigatoriedade de atualização permanente com as alterações ou atualizações, né? Alteração é quando você retira algo e coloca outro de característica diferente. Atualizar, né, é quando você mantém o quê? Mantém o que já tem e coloca, né, algo a mais, né? Você atualizou, né? Você aumentou, sei lá, o torque num eixo lá e aí você precisa, né, remover o eixo antigo, colocar um novo, né? Colocar uma chaveta ali, né? Fazer uma alteração ali nos mancais e tal. Então, ó, alterações ou atualizações implantadas ao longo do tempo, né, nas instalações elétricas. Então, ele explicou por isso, todo o comentário, o 10.2.3, né, que são obrigadas a manter os esquemas unifilares atualizados, né? Aí, finalmente, em virtude dos fatos mencionados, né? Em virtude de todo o descaso que eu encontrei na minha vida profissional, que eu encontrei, né, no exercício aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo vistoria, né? A maioria das instalações ali, né? Não tem a mais elementar documentação e exigência para ela poder operar com segurança. Por isso, né, em virtude de tudo que eu disse, vai ser obrigatório agora você ter pelo menos o diagrama né, além do diagrama unifilar, essa atualização, né? Então é obrigatório. Antes recomendava que se tivesse, né? Achava que os profissionais estavam fazendo, que as empresas estavam fazendo isso. Então, assim, é sério, pessoal. Instalação elétrica. Por que que eu já começo aqui, né? Eu começo aqui na base, instalação predial. Vocês estão vendo que essas exigências aqui, né? Como a carga é superior a 75 quilowatts aqui de potência, né? Ou seja, pelo menos um transformador de 112,5 kV, né? É, quilo, eu só quero falar kV, né? Quilowatts, né? Pelo menos 112,5. Então, isso aqui é uma exigência direcionada a uma empresa, né? Pequena, média, ele mesmo falou aqui, não sou eu que estou inventando, não. Pequena, média e grande empresa.
O predial, uma residência aí que um eletricista, né, que um engenheiro ou um eletrotécnico dá manutenção, né, ele monta, né, faz a instalação, não tem essa exigência aqui não, mas eu preciso já na base do conhecimento, ou seja, quando você começa aqui é a primeira, lembrando que essa é a primeira matéria propriamente dita do curso de eletrotécnica que você vai fazer, o que um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista faz, né? Que é projetar instalações, fazer a instalação propriamente dita, a execução, né? É tudo, como se diz, vai de projetar, pensar na instalação até executar ela propriamente dita e dar manutenção, né? Então você precisa saber que essa exigência existe, né? Então eu preciso falar na base, né? No primeira, o C aí, vocês estão utilizando conhecimento lá de eletricidade, conhecimento lá de QSMS, né? Agora, na próxima aula, a gente já vai entrar em segurança em eletricidade, né? Mas eu já adiantei, aproveitando que a gente já tinha 10 aulas aqui, né? Para fazer essa introdução aqui, para quando a gente fizer segurança e eletricidade, né? A gente falar exclusivamente do tópico de segurança, mas já sabendo, né, o link nessas quatro últimas aulas, que é o link do prontuário das instalações elétricas, né? O que que é a instalação elétrica, qual que é a exigência que ela deve ter para operar em segurança, né? Não só para o trabalhador, mas também para o empregador, para quem te emprega aí, né? Ninguém vai abrir uma empresa para ter prejuízo. Isso, né? Isso é óbvio. Eu estou chovendo no molhado aqui, né? Então, é segurança para os dois. Então é isso, pessoal. Tô olhando aqui. Até agora ninguém ainda não houve. Vocês não entraram aqui. Então, vou fechar aqui, já deixar renderizando essa aula, tá, pessoal? E daí já na próxima semana já vai estar disponível para vocês, tá bom? Vou parar aqui o nosso compartilhamento. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. O terceiro horário aqui eu não tenho aula para ministrar, então eu vou fazer a correção da turma aqui de vocês e da que eu vou ministrar aula agora, beleza? Fiquem com Deus, pessoal.